Olá pessoal, estamos aqui de volta para efetuar a segunda aula de Power BI. Nessa aula a gente vai visar muito a construção dos gráficos e também o desenvolvimento de algumas fórmulas em DAX. Na última aula a gente parou nesse slide, então dando seguimento, depois de efetuar todas as tratativas que eu tive dentro da minha base, das minhas bases, eu venho aqui em fechar e aplicar, porque aí eu estou aplicando todas as alterações que eu fiz na minha base, jogando para a parte do BI, aí efetuar as tratativas e criação de fórmulas em DAX. Então, vou fechar aqui e aplicar. A ferramenta ela vai processar essas informações. Ela vai estar carregando aqui. E aí, após finalizar o carregamento, que aí ele está trazendo aqui os valores, né? Jogando para dentro do meu BI, eu consigo verificar aqui, ó, inicialmente, quando eu tinha duas bases apenas, eu já tenho 3 bases, que aí já trouxe aqui para mim a base de ingredientes. Certo? Então agora a gente vai iniciar a construção de algumas fórmulas para ajudar, né, a criar ali alguns formatos de tomada de decisão para os gestores que forem avaliar essa ferramenta. E para isso utilizaremos ali a fórmula DAX. Para a gente começar, a primeira coisa que eu quero fazer antes de começar a construir as fórmulas é vir aqui nesse botãozinho aqui de exibição de modelo, onde eu vou atribuir o relacionamento entre a minha tabela de sales e a minha tabela de pizza name. Então, para eu fazer isso, eu venho aqui no meu botãozinho de exibição de modelos, automaticamente a ferramenta ela já vai aplicar aqui para mim um relacionamento único, né, da chave ID da pizza para minha sales e para minha pizza name. Mas caso eu não tenha essa configuração automática, caso o meu BI não tenha construído isso automaticamente para mim, eu posso remover aqui, ele vai excluir esse relacionamento, e aí para eu efetuar o relacionamento novamente, basta eu vir em uma tabela, clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar para a coluna ali que tem o mesmo valor. Então, se é Pizza ID, Pizza ID. Aí eu crio, né, ativo esse selecionamento que tem como cardinalidade ali 1 para 1. Então, a gente utiliza esses valores como uma chave primária. Né? São valores que eles não podem se duplicar, eles não podem estar duplicados na base, porque eles vão sempre fazer referência a um valor único. Beleza, criei o relacionamento, vou vir aqui em salvar. A ferramenta já criou aqui para mim esse relacionamento. Se eu passo o mouse, ele mostra qual que é o relacionamento entre essas duas tabelas. Então, nesse caso, é a Pizza ID. E agora que eu tenho esse link, eu vou voltar para o meu relatório, para a minha exibição do relatório, e mostrar para vocês como que funciona essa relação entre essas duas bases. Então, vou pegar um valor aqui, né, vou pegar o Pizza ID, vou selecionar o Pizza ID aqui, que está vindo da minha base de Pizza Sales. E aí, com a outra tabela, Pizza Name, eu vou jogar o nome da minha pizza. E aí vocês percebem que, ó, são duas tabelas diferentes, mas que com esse relacionamento elas se unem e aí replicam a informação da outra tabela. Isso é muito semelhante ao Excel, quando a gente vai usar um PROC-X ou um PROC-V, aqui é a mesma ideia. Só que aqui a gente não aplica nenhuma fórmula para construir isso daqui. A gente apenas com o arrastar do mouse ali, a gente consegue criar esse relacionamento dessas duas tabelas. Bom, isso daqui a gente fez como um exemplo, né?
E aí a gente vai passar agora para a parte de desenvolvimento das minhas fórmulas, né, para gerar ali alguns insights para o meu gestor. Para a gente criar algumas fórmulas, primeiro a gente vai ter a divisão de duas partes, de duas criações de fórmula. Primeiro a gente vai iniciar com a criação das medidas e depois vamos criar as colunas calculadas. Qual que é a diferença entre as duas? A coluna calculada, ela sempre vai ser aplicada linha a linha do meu relatório. Então, a ferramenta ela vai exigir um processamento maior porque ela vai passar linha a linha e vai aplicar o que a fórmula está pedindo. Nas minhas medidas, não. As minhas medidas elas serão criadas baseado em uma fórmula, só que essa fórmula ela pode ser filtrada, flexível. Então, se eu jogo o valor de uma medida em uma tabela, por exemplo, os valores eles vão ser calculados ali na hora, de forma mais rápida. E aí, justamente essa diferença entre medida e coluna calculada, a gente pode pensar assim, sempre pensem que coluna calculado é um eixo da categoria. Então, quando eu falo coluna calculada, ela vai ser como se fosse os valores descritivos de um eixo x e y. Então, vamos dar um exemplo aqui, a categoria da pizza. Se é uma pizza de frango, uma pizza vegetariana, uma pizza clássica, é um valor descritivo. Então, é um valor que ele vai no meu eixo x do meu gráfico. Ou seja, seria aplicado uma coluna calculada, porque coluna calculada vai ser referente a um valor de categoria descritiva. Se eu estou criando uma medida, aí a gente pensa ao contrário. Quando eu vou criar uma medida, essa medida ela vai ser o meu eixo y, o meu valor numérico. Então aí entra soma, entra valor de pedido, preço do pedido, quantidade. Então eu faço somas em cima desse valor. Só que na coluna calculada eu também posso fazer essa diferença. Eu posso calcular valores em cima ali da minha tabela. Só que aí vai muito o que eu preciso aplicar. É um valor que realmente eu preciso que ele passe linha por linha para fazer algum tipo de cálculo? Não. Então eu posso ir, né, direto para a medida. Mas se eu preciso que ele passe, que tem alguma condição ali no meio que ele vai precisar atribuir uma fórmula linha a linha, aí eu uso a coluna calculada. Então essa é as duas diferenças entre medidas e colunas calculadas. Eu vou construir agora com vocês uma coluna calculada de valor e aí a gente vai replicar no gráfico. Mas eu também vou criar algumas medidas que vão calcular para mim alguns valores de uma base. Então a gente vai fazer isso juntos e agora. Bom, para eu começar os meus cálculos aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui nesse íconezinho de tabela, onde vai mostrar a exibição da minha tabela. Eu venho em Pizza Sales Dataset, porque é a minha base principal. Então é a base que eu necessito fazer os meus cálculos. Venho aqui, clico nela. E aí eu posso tanto jogar tudo para o final, e aí clicar com o botão direito, né, na última coluna e vir aqui em nova coluna, quanto eu posso vir aqui diretamente na ferramenta de coluna e clicar em nova coluna. E aí, o que abriu aqui para mim? Abriu um campo de fórmula. Abriu o nosso campo de fórmulas DAX. E o primeiro cálculo que a gente vai utilizar aqui dentro vai ser um cálculo de total. Por que um cálculo de total? Porque eu tenho aqui tanto a quantidade quanto o preço unitário. Então, tem alguns casos, que eu tenho uma quantidade acima de 1. E aí, aqui ele está retornando o preço unitário, só que eu preciso trazer, né, nesse caso, 42,
que é 21 mais 21, que são duas quantidades aqui. Então, para eu fazer esse cálculo, eu volto aqui, venho na minha nova coluna, vai abrir minha fórmula, minha barrinha de fórmula DAX, e aí eu vou escrever. Tudo que vem à esquerda do meu igual é o nome que eu vou atribuir para essa coluna. E o que vem depois é a minha fórmula que vai fazer alguma condição ali. Então, eu vou aplicar aqui o nome da minha coluna como total. E aí, eu vou pegar a minha coluna quantidade vezes o meu preço unitário. A ferramenta ela vai permitir para a gente, quando eu colocar aqui, começar a escrever quantidade ali, tá em inglês. Ele já aparece aqui para mim a quantidade. Posso vir aqui e clicar. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer uma fórmula simples, vou colocar um vezes. No BI, a multiplicação ela sempre vai ser esse asterístico aqui. E eu venho e coloco o unit price. E aí, dou um Enter. E aí, olha que interessante, ele calculou aqui para mim, né, o total, ele já veio como reais ali, né? E já veio configurado num valor, num formato de moeda. Então, legal, tá certinho, não preciso fazer nenhuma tratativa aqui dentro, porque o meu valor, meu formato, ele já tá como um formato de moeda. Bacana. Qual que é a outra fórmula que eu vou precisar criar? E aí, é uma fórmula que ela é um pouquinho mais complexa, só que a gente vai entender o que basicamente ela vai estar fazendo. Que a gente vai criar os períodos desses pedidos. Então, se eu tive um pedido 8 horas da manhã, qual que é o período desse pedido? É de manhã, certo? Se for um pedido que veio às 2 da tarde, é de tarde. E a mesma coisa para o de noite, para o período noturno ali. Então, vamos lá. Vamos criar a nossa segunda fórmula, que é justamente essa parte do período. Então, venho, efetuo o mesmo processo, adiciono uma nova coluna, nomeio essa coluna como período do pedido. E aí, ela é uma fórmula que vai ficar um pouquinho mais extensa. Eu posso vir aqui, ó, depois do meu igual e dar um Shift Enter para ele quebrar em várias linhas aqui e ficar mais fácil de eu reconhecer a fórmula que eu estou escrevendo. A fórmula que a gente vai usar ela é uma fórmula um pouquinho mais complexa. Só que eu vou explicar o que ela vai estar fazendo aqui dentro do meu BI. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma variável. Então eu vou chamar de var. E aí eu vou dar um nome para essa variável. Então eu posso chamar de qualquer nome. Aqui no caso eu vou colocar período. Período. Vou dar um igual, porque aí eu tenho a minha variável, o nome da minha variável, e igual onde a fórmula vai armazenar, né, a variável que eu criei vai armazenar uma fórmula. E aí eu vou aplicar value, porque a minha coluna que eu vou pegar de tempo, lembra que eu tinha colocado ela como texto? Então eu vou pegar ela como value para transformar esse texto em valor. E aí eu consegui fazer as comparações entre esses valores que são múltiplos aqui. Beleza, usei o value, vou usar um left, porque eu quero pegar os valores da esquerda. Então, no caso, eu quero sempre pegar esse valorzinho aqui, ó, o primeiro valor. Então, 14, o 15, o 20, o 21, o 11, o 12 e o 22. Por que eu quero só pegar esse primeiro valor? Porque vocês não concordam comigo que esse valor é o que determina o meu período? Se está 14, eu sei que é 2 horas da tarde. Se está 20, eu sei que é 8 horas da noite. Se está 11, eu sei que é 11 horas da manhã. Se está 22, eu sei que é 10 horas da noite. Então eu sempre vou pegar os dois primeiros dígitos justamente porque com eles eu já tenho mais ou menos ali o meu período. E aí para a gente fazer isso, com o left aberto,
eu venho e vou selecionar a coluna que eu quero pegar esses dois valores, que no meu caso ali é o order time. Ó, aí ele trouxe aqui order date, order day, order ID e order time. Clico no order time e aí aqui em cima vocês podem ver que ele me pede mais um valorzinho ali, né? Então tem o valor que eu acabei de colocar, que é o texto que eu estou replicando aqui, e aí ele pede mais um argumento ali, né? Depois da vírgula. Que aí eu vou aplicar minha vírgula, ele já trouxe ali, né? Qual o número de caracteres que eu quero trazer desse texto? Da minha esquerda, né, para a direita. Não são 2? Não são, aqui no caso, 11, o 12, o 22 e o 13? Então, basta eu colocar um 2 aqui, fechar o left e fechar o meu value. Porque aí, com isso, eu transformo o meu texto, né, dessa coluna aqui em apenas esses dois números iniciais, e esses dois números iniciais depois eu transformo ele em valor. Então, essa forma, basicamente, ela está dizendo isso para a gente. E aí, vou dar um Shift Enter aqui e vou dar um Return. Porque quando eu abro uma variável, eu preciso gerar um retorno dessa variável. Que aí é onde entram, né, o retorno da fórmula. Ela vai pegar essa variável e vai aplicar a fórmula que eu criar logo em seguida embaixo ali do meu return. Beleza, criei o meu return ali e agora eu vou escrever uma fórmula que ela é como se fosse um if, só que em um formato diferente. A gente vai usar aqui a função switch, que é a função que se escreve assim. Quando eu clico eu abro ali a função switch, o que eu tenho de argumento e o que essa função faz? Bom, a gente pode ler aqui que ela retorna resultados diferentes dependendo do valor de uma expressão. Ou seja, eu vou ter aqui valores, certo? Então, valores aqui da minha variável. E aí eu quero que, mediante a uma condição, esse valor ele me mostre se ele está no período da manhã, da tarde ou da noite. Então, eu poderia vir aqui e jogar, né, período direto aqui no switch, como a minha expressão, e aí colocar, né, se for maior que 12, de tarde, se for maior que 6, de noite. Só que eu vou usar uma outra forma, um outro formato. Eu vou pegar esse switch e eu vou aplicar um valor booleano para ele. Então eu vou usar um true. Por que eu estou usando um true? Porque eu quero que a minha expressão principal retorne um verdadeiro ou falso. Porque eu vou fazer uma comparação. Então eu vou pegar o valor que eu trouxe ali, né, da minha variável, que são os dois dígitos iniciais ali da minha coluna order time, e eu vou falar assim, cara, beleza, esse horário aqui eu quero fazer uma comparação. Se é da 8, abaixo do meio-dia, abaixo do número 12, na verdade, eu quero que ele trate como manhã. Se ele for maior que 12 e menor que 6, eu quero que ele seja de tarde. E se ele for acima de 6, eu quero que ele seja período noturno. Então eu vou criar uma condição específica para essa fórmula. Justamente para bateu, esse valor aqui, ele é menor que 12? Ele é menor que 12, então ele retorna true. E aí ele aplica o resultado que eu quero. Ele não é menor que 12, mas ele é maior que 12 e menor que 18? Então true. Aí ele aplica. E aí, para a gente seguir, a gente vai utilizar aqui no valor 1, né, a expressão que ele me pede aqui, no valor 1, eu vou colocar a minha variável, e aí eu escrevo o nome dela, período. Posso dar um tab ali para ela replicar certinho. E aí eu vou usar, menor ou igual a 12, dou uma vírgula, qual é o resultado que eu quero? Eu quero que seja
manhã. Então, se o resultado disso daqui for menor que 12, ele vai retornar para mim manhã. Se, no valor 2 agora, se o meu período ele for maior que 12 e, aí aqui, ponto importante, ponto de atenção, quando a gente quer usar um e dentro do BI, a gente pode usar tanto dessa forma, quanto escrevendo end, que aí ele vai ler do mesmo formato essa expressão. Ou também posso só aplicar um e-comercial também que funciona. No caso eu gosto sempre de usar 2. E aí, no período, se for maior que 2, maior que 12, e o meu período for menor ou igual a 18, eu venho aqui e retorno tarde. E por último, no meu valor 3, a última condição que eu vou fazer é, se a minha variável for maior que 18, eu aplico a minha fórmula noite. O resultado que eu retorno é o noite. Beleza, fórmula criada. E aí um ponto de atenção. Por que eu criei dessa forma aqui, por que eu criei essa fórmula desse modo aqui? Porque pensa comigo, quando eu tenho uma variável, essa variável ela vai receber um valor único. Por mais que ele vai passar linha a linha, mas ele vai receber um valor único. Então, para deixar a fórmula ela um pouco mais elegante, um pouco mais ajustada, eu crio uma variável, porque senão eu teria que fazer isso daqui, ó, essa parte aqui, ó, do value até aqui, onde tem período, eu teria que atribuir essa fórmula, ó. E aí minha fórmula ia ficar gigantesca e eu ia ficar repetindo isso daqui várias vezes. Então eu crio uma variável específica para isso, porque não preciso ficar repetindo minhas fórmulas. Então se eu voltar aqui, ó como a fórmula fica mais curta, ela fica mais fácil de entender. Então qualquer desenvolvedor que pegar aqui essa fórmula vai falar, período, beleza. É a variável que ele criou que faz isso daqui. Beleza. Então, período menor ou igual a 12, período maior que 12 e menor que 18, retorna tarde, período maior que 18, retorna à noite. Beleza, finalizo minha fórmula e deixo claro ali para qualquer desenvolvedor que pegue a ferramenta para fazer um desenvolvimento ou uma manutenção, ele entende ali o que essa coluna está trazendo ali para mim. E aí, para aplicar, eu só dou um Enter. E aí, vamos ver o que ele retornou aqui para mim. Tarde, ó, 14 horas. Tarde, tá certo. 15 horas, tarde. Vamos ver o de noite aqui, ó, 21h20, noite. 11 e meio-dia. Ele trouxe como manhã. Aqui, vamos ver que talvez a gente precise ajustar essa fórmula aqui. Mas ó, amanhã ele trouxe pro meio-dia e 36. Então, nesse caso, o que eu tenho que ajustar na minha fórmula? Por que ele retornou 12 horas como manhã? Porque eu coloquei um menor igual. E aí está o problema. Então, eu tiro esse igual, deixo só menor, né, o período menor que 12, para ele retornar amanhã. E aí aqui na tarde, aí sim eu coloco maior ou igual a 12. E aí eu dou um Enter. E aí vamos ver, ó, meio-dia e 36, que era aquele caso, tá como tarde agora, tá correto. Podemos seguir com o nosso desenvolvimento. Bom, criei minhas duas colunas calculadas que eu precisava nesse instante. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, voltar para a minha tela de exibição do meu relatório, né, sair daqui, ó, do modo de exibição de tabela e vir aqui para o meu exibição de relatório. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar
dentro da minha coluna, na minha barrinha aqui de dados, eu vou abrir ela e vou criar as minhas medidas de uma forma que elas ficam organizadas. Também visualizando uma manutenção futura para o meu Dash, onde o desenvolvedor vai pegar e ter uma base ali, uma tabela separada só para as minhas medidas. Isso deixa muito mais organizado o Dash e muito mais fácil de realizar qualquer tipo de manutenção. Para eu fazer isso, eu vou vir aqui em inserir, vou inserir, na verdade a gente vai vir aqui ó, em nova tabela. Então eu venho em modelagem, nova tabela, e aí eu vou criar uma tabela vazia. Eu vou dar um enter aqui e vou criar uma tabela vazia. E essa tabela vazia, ela já veio aqui ó, com uma coluna vazia, uma coluna de soma. Por enquanto não precisamos se preocupar com essa coluna, porque agora a gente vai criar as medidas dentro dessa tabela. E aí para eu fazer isso, basta eu clicar na minha tabela que eu criei e vir aqui, espera aí que ela saiu, deixa eu criar ela de novo aqui. Aí eu não vou criar de tabela, vou chamar ela já de medidas. Olha lá, medidas, tá lá com a minha coluna 1, só que aí eu vou atribuir uma nova medida para essa tabela que eu criei. E aí, para eu criar uma medida dentro das minhas medidas, eu preciso selecionar as minhas medidas e vir aqui ó, em nova medida. Olha lá, ele já carregou aqui uma calculadorinha aqui, bonitinha. E aí a gente vai aplicar, a primeira fórmula que a gente vai aplicar dentro da minha medida vai ser o total de pizzas vendidas. Então eu venho aqui, lembre que sempre que está na esquerda do meu igual é o nome da minha medida, o nome da minha coluna, o nome da minha tabela. Então tudo que vem antes do meu igual é referente ao nome que eu quero dar para alguma coisa ali. No caso, aqui a gente está dando o nome para a minha medida. Então vamos lá. Total de pizzas vendidas. Total de pizzas vendidas. E aí, para eu calcular o total de pizzas vendidas, eu vou utilizar uma contagem distinta na minha base. Porque vocês lembram lá atrás que eu comentei que tinha uma coluna que era referente ao ID do pedido? O Order ID? É essa coluna que a gente vai utilizar para ela calcular os valores corretamente. Então, se eu tenho um pedido que tem 6 pizzas, o ID ele vai ser o mesmo para essas 6 pizzas. Então vai ser, vamos supor que seja 2 o ID. Vai ser 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 6 vezes. Só que eu não posso considerar isso como 6 pedidos. Eu tenho que considerar como um só. E aí para isso a gente vai usar uma contagem distinta dentro da minha base. E aí como que a gente faz essa contagem distinta? Venho aqui, dou um count. E aí, ó, na verdade, eu vou utilizar um distinct count. E aí eu vou estar pedindo ali um valor de referência. Qual coluna que eu vou usar? Vou utilizar ali a minha Order ID. E aí eu posso fechar essa minha fórmula. Então, minha contagem distinta vai ser aplicada dentro dessa medida como Order ID. Aí, olha que interessante. Se eu pegar um gráfico aqui de cartão, né, dentro da minha barrinha de visualizações, eu colocar um cardzinho um cartãozinho para retornar uma informação única e arrastar minha medida que eu acabei de criar para os meus campos, olha que interessante. Ele, mediante toda a minha base, mostra ali para mim que eu tive ali 21 mil pedidos. Né? E aí se eu quiser ajustar aqui para ele trazer o valor sem esse 1000 aqui, basta eu clicar, né? Voltando aqui, clico no meu cartão,
venho aqui nesse formatar seu visual, valor do balão, e aí em exibir unidades eu coloco nenhum. Então da minha base eu tenho 21 mil pedidos que entraram ali na minha pizzaria. Só que olha que interessante, se eu colocar aqui um filtro, né, essa segmentação de dados, pegando por data, né, eu não vou usar minha medida, mas eu vou pegar aqui, ó, a data do meu pedido, vou colocar uma hierarquia aqui só para vocês entenderem por mês. Se eu filtrar aqui agosto, olha lá que interessante, em agosto eu tive 719 vendas, vendi 719 pedidos de pizza. Em setembro, 703, outubro, 728 e assim por diante. Então, a minha medida ela é calculada automaticamente com o meu valor, né, do meu filtro. Então, se eu não tenho nenhum filtro, ele vai aplicar toda a minha base, mas se eu tenho um filtro aqui, ele vai já calcular automaticamente ali para mim. Então, eu tenho essas duas visibilidades que a ferramenta me permite. Beleza. Outra coisa que a gente vai calcular aqui agora vai ser o total de ingredientes que a gente tem, né? Então, para o meu total de ingredientes, vou efetuar a mesma coisa, vou vir aqui em medidas, cliquei em medidas, vou clicar aqui em nova medida, e aí eu vou utilizar um total de ingredientes. Só que nos ingredientes eu não posso usar uma contagem distinta, senão ele vai cortar os valores repetidos. Então se eu tenho pepperoni em uma, pepperoni na outra, apareceu duas vezes, se eu usar um distinct count, ele vai considerar só uma, só que eu preciso considerar duas vezes para mostrar para o meu gerente lá, ó, cara, tô usando duas vezes o pepperoni, não posso considerar só uma. Porque isso é questão de valor de estoque e do que ele tem ali. Então, pô, tá saindo 40 mil quilos de pepperoni por mês. Eu preciso mostrar os 40 mil, não posso mostrar mil unidades ali de pepperoni. Então é muito importante essa parte que a gente tenha a noção e que a gente analise esses casos para não gerar uma informação errada ali para o meu gestor, para o meu líder. Então, nesse caso, a gente não vai usar o distinct count, a gente vai usar apenas o count. Só que aqui eu vou usar um count rows, que ele vai contar todas as linhas da minha tabela de ingredientes. E aí ele pede a tabela que eu quero, e aí eu venho e seleciono a tabela de ingredientes, que é a minha tabela aqui, essa inicial aqui. E dou um Enter. Maravilha. Vamos ver quantos ingredientes a gente tem na minha base. Vou jogar eles aqui para os meus campos. E aí alterar a exibição das unidades. Então eu tenho 267 mil ingredientes, né, que foram ali trabalhados e vendidos ao decorrer do ano. Ao decorrer dos valores que eu tenho na minha base. Então 267 mil ingredientes que circularam ali durante o pedido dos clientes. Bacana! Agora, por fim, a gente vai efetuar uma fórmula de faturamento. Então, para a fórmula de faturamento, o que a gente precisa fazer? Lembra que a gente criou uma coluna calculada dentro da minha tabela? Vamos voltar aqui para vocês verem. Ó, dentro da minha tabela principal, eu tenho uma coluna de total. Então, a partir do meu total, eu consigo calcular o meu faturamento ali. E aí é o que a gente vai fazer agora. Então, o faturamento que a gente teve ali, lógico, aqui a gente não vai entrar em conceitos mais avançados ali de lucro bruto, lucro líquido, porque a gente não tem nesse relatório o valor das despesas, dos custos. Então a gente só vai realmente calcular ali a fórmula do faturamento. E aí, para efetuar essa fórmula, a mesma coisa, cliquei aqui em medidas,
volto aqui em nova medida, e aí aqui eu atribuo o faturamento. E aí dentro do faturamento, o que eu vou utilizar? Semelhante ao Excel, a gente usa o SUM. E aí, quando eu atribuo o SUM, ele vai adicionar todos os números de uma coluna. Então, ele me pede ali o nome da minha coluna, que no caso é o total. Então, eu posso vir tanto aqui escrever total, quanto clicar aqui na minha fórmula. Fecho parênteses, sempre importante lembrar de fechar o parênteses, e dou um OK. Maravilha! Ele calculou aqui para mim o faturamento, e aí vamos ver quanto que está o faturamento dessa pizzaria, no ano, no caso. Maravilha, vamos quebrar aqui a unidade. R$ 817.860. Bacana. Então já tenho o faturamento. Se eu aplicar aqui de novo um filtro de data, eu consigo ver o faturamento mês a mês. Então vamos lá, vamos colocar aqui uma hierarquia de datas de mês. E em março, vamos ver quanto a gente faturou. 27 mil. Abril, 29. Em junho, 28. E em agosto, 27. Para eu não precisar ficar fazendo isso, né, ficar filtrando, estou tendo a visão quebrada ali mês a mês. Esse não é o intuito do BI. O BI, a funcionalidade dele é facilitar isso. Então é eu criar gráficos que já tenham mês a mês ali resumido com esses valores. E é o que a gente vai fazer agora. Porque não seria viável se eu... quero saber o faturamento de setembro. Ficar clicando aqui. Mas preciso ver o de janeiro. Tá aqui. Então, tem essa parte ali do BI que ele fornece uma otimização nesse tipo de análise. Que aí entra justamente a parte de criação dos gráficos. Então, vamos lá. Primeiro gráfico que a gente vai criar vai ser esse gráfico de mês a mês. Então, para esse gráfico, eu vou criar um gráfico de colunas empilhadas. Por que colunas empilhadas? Porque a minha visibilidade dentro desse gráfico ela é facilitada quando eu coloco ali janeiro, né, quando eu tenho uma sequência linear de meses. Então, se encaixaria muito bem. Eu vou vir aqui, vou fechar aqui minhas medidas, vou abrir a minha Pizza Sales Dataset e no meu eixo X eu vou jogar o meu mês. Então eu venho aqui, jogo o meu mês aqui. Beleza, ele carregou ali já, só que faltam algumas informações. E aí, o que eu vou usar? Primeiro, acho interessante a gente colocar o total de pedidos, que foi, né, o total de pizzas vendidas. Então eu pego a minha medida que eu criei, jogo no meu eixo Y. Aí ele já me dá ali certinho, mês a mês. Por que ele trouxe alguns casos em branco? Porque tem alguns valores na base que eles estão como padrão americano. Então ele vai considerar esses valores de data invertidos. E muitas vezes o Dash ele não consegue processar essas informações invertidas. E aí precisa de alguns tratamentos um pouco mais complexos. Para a gente sair dessa parte e aí atribuir valores que são realmente únicos dessa parte, eu vou filtrar os valores que estão em branco. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui, vou tirar esse total de pizza e vou atribuir, posso também atribuir direto o meu total, porque ele é uma coluna calculada. Só que, tá vendo que ele está trazendo ali o valor em branco ainda? Então, justamente por causa do meu mês que ele tem valores ali que não foram reconhecidas. E aí eu posso fazer a tratativa disso de duas formas. A primeira é eu abrir o meu transformar dados e efetuar a limpeza desses valores que estão errados. Então eu abro aqui, entro na minha coluna de data do pedido
e efetuo a remoção desses erros, então remover erros. E aí eu posso fechar e aplicar. Ou eu posso fazer uma tratativa mais avançada em cima desses valores. Só que aí a gente precisa trabalhar totalmente com a linguagem M ali no caso. Então, para efetuar toda essa tratativa e fazer com que os valores eles não percam essa referência. Aqui, como a gente está num estudo de caso, vamos ignorar essa parte das datas, ao contrário, porque depois, no futuro, a gente terá outras aulas que vão abordar mais esse tema aí sobre linguagem M. Quando eu transformo esses valores, né, eu faço a remoção lá no meu Power Query, eu já consigo ver que os em branco já sumiram aqui para mim. Mas caso eu não queira tirar aqueles valores, eu só queira realmente filtrar para deixar uma visualização única para o meu líder, eu posso simplesmente arrastar o meu mês aqui nos meus filtros, nesta página, e remover o em branco. Então eu seleciono tudo e removo o em branco. Que aí eu não vou perder esses dados ao longo do meu desenvolvimento, mas eles vão ficar armazenados e filtrados nessa página, para realmente só trazer os anos ali que vieram no formato certinho. Então é essa diferença que a gente vai trabalhar hoje. Bom, como eu fiz a limpeza lá no meu Query, não vou aplicar nenhum filtro aqui. Aí beleza, a gente tem esse gráfico aqui, ele já foi construído, ele está trazendo ali o mês a mês de cada valor ali. Só que eu preciso ter a informação mais nítida para mim na tela, né? E aí para eu fazer isso, eu preciso atribuir um rótulo de dados ali para o meu gráfico. Eu venho aqui no meu formatar visual, né, dentro da minha coluna de visualizações, e rolo aqui até encontrar o meu rótulo de dados. E aí eu ativo esses valores aqui dentro. E aí, olha, já aparece aqui para mim. Então, em janeiro eu sei que eu faturei 30 mil, fevereiro 27, março 28, abril 30 mil, maio 24 e assim por diante. Então, eu tenho todos os meus valores aqui dentro desse meu gráfico. E aí a gente pode efetuar algumas tratativas dentro desse gráfico para deixar ele mais visual, ele mais bonito. Para eu fazer essa limpeza aqui, deixar o gráfico mais clean possível, eu vou vir aqui no meu formatar visual, vou passar um a um aqui para tirar o que eu não quero e manter só ali o que fica bacana para o meu gráfico. Então a gente vai iniciar essa limpeza ali começando pelo eixo X, que é o eixo ali das minhas categorias. Então vamos lá. No meu eixo X, eu vou colocar uma fonte que eu sempre gosto de colocar, que é a DIN, porque ela deixa a letra um pouquinho mais fina, mais delicada. E aí eu posso remover o título aqui, esse título aqui, ó, que está mês, porque eu já sei que isso daqui se trata de um gráfico de mês, então eu removo esse título. Deixa eu ver se tem mais algum ajuste que eu posso fazer aqui, não. Fecho o meu eixo X, abro o meu eixo Y, vou fazer a mesma coisa, vou tirar o título, porque ele já traz ali no meu gráfico. Os valores, eu vou aplicar a mesma fonte que eu utilizei antes, vou usar a DIN, e nas unidades eu vou remover aquele resumo que ele cria dentro dos meus valores, para trazer justamente para trazer, na verdade, o valor inteiro ali para mim. Bacana. O que mais que a gente pode ajustar? Linhas de grade, eu acredito que não seja necessário, então eu posso remover as linhas de grade, que elas estão aparecendo aqui para mim. Vou remover elas aqui também. Colunas, a cor, vou manter esse azulzinho aqui mesmo. E o rótulo de dados, vou aplicar no valor a mesma fonte, talvez diminuir um pouco. Não ficou muito curto, e vou aplicar um negrito ali nele, nos valores. Legal, já deu uma outra cara ali. No entanto, eu vou também aplicar dentro do meu eixo X, nos meus valores, um negrito para destacar o mês
o mês ali que tá vindo esses valores. Bacana. E por fim, em geral, vou aplicar só uns efeitos para deixar o gráfico ele, o mais destacado possível. E aí é onde eu aplico tanto a fronteira visual quanto a sombra. Aí eu posso vir aqui na minha fronteira visual, deixar uma cor mais clarinha dentro da minha borda. Então, ó, ele fica um pouquinho mais clarinho. Deixa eu voltar aqui para vocês verem como que estava antes. Estava no preto. Opa. A fronteira visual aqui estava no preto. Para não ficar assim, eu gosto de jogar sempre uma corzinha mais neutra ali para não quebrar tanto não forçar tanto as vistas ali de quem for analisar o dash. Então você pega um cinzinho ali. E aí nos cantos arredondados eu também vou colocar 10 pixels ali para ele fazer esse efeitinho aqui, ó, de curvatura no meu gráfico. Beleza. Tô com o meu gráfico criado aqui, replicando os meses já. Só que eu vou criar aqui dentro dele, eu vou jogar um layout onde eu consiga deixar mais espaçado esses meses. Então, aqui é onde dentro do meu eixo X, clicando no meu gráfico, eu desço aqui em layout e jogo 70 de largura para ele quebrar e deixar mais espaçado ali, né? Então acho que 90 ficou bem aqui. Ele ficou mais espaçadinho, melhor para visualizar. Show! Com esse gráfico aqui pronto, eu consigo também aplicar dentro dele, né, na verdade mudar esse gráfico para um gráfico de barras e linhas. Porque aí eu consigo trazer tanto a questão do faturamento, quanto a quantidade de pedidos que eu tive ali em cada mês. E aí para a gente fazer isso, basta alterarmos o nosso gráfico para gráficos de colunas empilhadas e linha. E aí eu pego o meu total de pizzas vendidas e eu posso jogar tanto ele no eixo Y, que é o eixo Y da linha, então aqui ele abre mais um, né, o eixo Y da linha e o eixo Y da coluna. Quanto alterar e jogar o total de pizzas vendidas para o meu eixo Y da coluna e o meu total ali nas minhas linhas. Eu vou deixar no formato inicial porque acho que fica mais visual ali, né? Bom, com esses dois gráficos agora, com essa modificação que eu fiz, eu preciso alterar aqui o título do meu gráfico. E aí, para eu fazer a alteração desse título, eu posso vir aqui, em geral, né, com o meu gráfico selecionado, venho o título e altero o meu título para total de pedidos por mês. Por mês. E aí ele altera aqui para mim o total de pedidos por mês. Se eu quiser manter ele no meio, eu posso manter ele aqui no meio também, ó. Centralizo ele, dou um negrito para dar um destaque. E aí eu tenho o meu gráfico ali de total de pedidos por mês já construído. Então, né, eu consigo ter a visão tanto do faturamento que eu tive no mês de janeiro, quanto a quantidade de pizzas que eu vendi. Então, no caso, em janeiro eu faturei 29.608 e tive ali 820 pedidos. Bom, o próximo gráfico que a gente vai criar vai ser referente a uma porcentagem do tamanho das pizzas que mais saem. E aí, para a gente fazer isso, como a gente tem um número reduzido ali de tamanhos de pizza, a gente vai utilizar o gráfico de pizza. Porque por ser poucos valores, né, ter chaves únicas ali, a gente consegue trazer uma visualização mais simplificada desses gráficos, né, desses valores, desses dados. Então, como a gente tem pizza small, large e medium, cabe muito melhor ali num gráfico de pizza. E aí eu trago a porcentagem para saber,
Da pizza grande, né, eu tive 40%. Então, de todos os meus pedidos, 40% desses pedidos são pizzas grandes. Ah, de tudo isso, eu tenho 30% que são pizzas pequenas. Então, também ajuda ali o gestor a fazer sua tomada de decisão baseada nesse gráficozinho ali de tamanho de pizza. Então, ele sabe o que eu preciso focar ali, né, no tamanho da caixa da pizza. Questão de massa, consequentemente ele vai, numa pizza menor, ele vai usar menos massa. Então, isso são outras análises ali que o gestor, mediante ao dado que você fornece para ele, consegue extrair do seu relatório. E aí, para a gente criar um gráfico de pizza, a gente vai fazer o seguinte. Eu sempre gosto de duplicar ele, o primeiro gráfico que a gente faz, porque a formatação ela permanece a mesma. Então eu posso vir aqui, ó, copiei o mesmo gráfico. É a mesma coisa, só que eu vou alterar as informações que eu tenho dentro dele. Então, de gráfico de colunas, eu vou transformar ele em um gráfico de pizza. E aí eu venho, clico nele e seleciono o gráfico de pizza. Só que não é essa informação que a gente vai querer. A gente vai ter que trocar ali primeiro, nossos valores, né? Então vou tirar aqui meus valores, e a minha legenda, que são os meses. Então na minha legenda eu vou pegar o tamanho da pizza, né? O pizza size, olha lá. E também vou trazer os valores, né, do total de pizzas vendidas, que é a minha medida. Então eu pego ali, ó, e crio o total de pizzas vendidas. Então eu tenho aqui 5 categorias de tamanho de pizza. E aí com isso eu consigo fazer algumas modificações aqui dentro. Então eu posso tanto vir aqui e ajustar os valores, né, no caso, aqui nos rótulos. Então vamos pegar aqui para ele mostrar a categoria e o percentual do total. Olha lá, trouxe minha categoria aqui, ó, extra large, 1,38%. Só que desse gráfico aqui, o que mais vende é a pizza grande, né, a pizza large, que é 36%. Bacana. E aí, parando para reparar assim, eu posso pensar, 5 informações nesse gráfico está combinando legal? Dá para entender. Só que nesse caso eu acho que a gente poderia mudar ele para um gráfico de barras na vertical. Porque a informação vai ficar mais simples ali de ser lida. Então eu posso aproveitar o gráfico que eu estou aqui e só aplicar, né, um gráfico ali de barras empilhadas. E aí eu faço o ajuste, né, no meu eixo Y, a alteração do layout para ele buscar todas as categorias, né, para não ter que ficar rolando ali também. Então, ó, consigo trazer aqui quais são as pizzas que são mais vendidas ali por mês ali, né, no tamanho. Então a gente vê ali, ó, que a pizza grande é a que é a mais vendida. A gente tem 5.135 pedidos de pizza grande. Bom, bacana. Antes de eu seguir para o próximo gráfico, eu vou acrescentar aqui em cima, né, eu vou diminuir um pouquinho esse gráfico, e vou acrescentar aqui em cima um cartão. Eu posso copiar aqui também esse cartão, vou jogar ele aqui e vou remover essas tratativas e tratar ele como um cartão. Então, selecionei meu gráfico e cliquei aqui, ó, nesse cartãozinho. E aí eu vou puxar o meu faturamento e jogar para cá. Porque aí eu tenho, ó, o meu faturamento lá em cima. Depois a gente vai aumentar ali o tamanho dele. E os outros gráficos ali que estão representando o total de tudo. Aí, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos aumentar o valor desse cartão, né? Basta eu clicar aqui no gráfico, formatar seu visual, valor, e vou aplicar ali
20. Tamanho 20. Removendo a autoaplicação dos valores para esse gráfico. Então, vou aplicar nenhum nesse caso. Beleza. Tem o faturamento, tem o total de pedidos por mês. E aí a gente pode seguir com outros tipos de gráficos, né? Pensando numa análise geral. Qual gráfico ali seria interessante a gente colocar aqui dentro para trazer uma visibilidade do tipo de pizza que eu estou trazendo? Eu acho que seria legal a gente pegar a categoria da pizza e colocar num gráfico separado com o seu respectivo faturamento. Então eu posso voltar aqui, ó, faço a mesma coisa, venho aqui, duplico ele, jogo ele aqui para ele não perder a formatação que eu já fiz. E aí, nesse caso das minhas pizzas, eu vou aplicar esse cartãozinho aqui, ó, de linha múltipla, porque com ele eu consigo trazer qual que é a categoria da pizza e quanto que foi vendido nela. E aí, para isso, a gente faz o quê? Limpa os campos aqui desse gráfico, zeramos o gráfico ali, e a gente vai buscar aqui, ó, a categoria da pizza, ó, Pizza Categoric. Olha lá. A gente tem 4 tipos de categoria aqui: frango, clássica, supreme e a vegetariana. E, mediante esses 4 tipos de categoria, eu jogo o faturamento em cima ali como um novo campo. E aí ele traz aqui para mim, ticket vendeu isso daqui de faturamento, o Classic vendeu isso, o Supreme vendeu isso e o VEG vendeu isso. Em um formato mais visual e de rápido, para eu bater o olho e saber qual mais vendeu, eu posso aplicar uma ordenação aqui dentro. Então eu venho aqui nesse mais opções aqui, clico em ordem decrescente e verifico qual que é a classificação que ele está fazendo. Aqui no caso ele está fazendo por categoria, mas eu quero fazer por faturamento. Então eu quero trazer o que teve o faturamento faturamento maior em cima e ir quebrando e descendo ali para o menor. Então eu sei que aqui eu tenho o clássico como que gera maior faturamento para minha pizzaria, o Supremo em segundo lugar, o VEG em terceiro, e o que menos vende ali é o de frango com 78 mil reais de faturamento, né? Sem aplicar nenhum filtro, pegando a base inteira. Bom, aqui a gente vai precisar fazer um ajuste, porque ela tá, né, como eu dupliquei, ele traz o mesmo nome ali do meu gráfico anterior, então vou precisar fazer um ajuste aqui dentro, alterando o título. Então, venho aqui no meu gráfico, clico, formatar visual, venho em geral, título, e aí atribuo aqui pizza por tamanho. Venda de pizzas por tamanho. De pizzas por tamanho. E aí fica lá o meu título do meu gráfico bonitinho com os tamanhos das minhas pizzas e quanto que eu vendi de cada tamanho de pizza. Agora, o que eu vou fazer? Vou criar mais um gráfico aqui embaixo para mostrar qual que é o nome da pizza que tem tanto a maior venda quanto o maior número de pedidos. E a gente vai fazer uma análise onde, eu tenho uma pizza que vende bastante, mas será que essa pizza que eu vendo bastante, ela realmente é uma pizza que gera para mim um maior faturamento? Pode ser que sim, pode ser que não. E é isso que a gente vai analisar aqui nesse próximo gráfico que a gente vai criar. Bom, dupliquei ele aqui. Vou remover os valores, né, dos campos do eixo X e do eixo Y. E aí, o que eu vou fazer? Na minha tabela de pizza, lembra que a gente fez o relacionamento entre a pizza name com a sales dataset? Aqui a gente vai usar esse relacionamento. Então, na minha pizza name, na minha tabela pizza name, eu vou puxar
o pizza name para o eixo X, o eixo das categorias, e aí vou jogar na minha coluna, nesse mesmo formato, a minha medida de total de pizzas vendidas no eixo Y e o total de faturamento no meu eixo Y das colunas. E olha que interessante, eu consigo ver aqui, né, primeiro vamos realizar a ordem aqui dos valores, então vamos classificar o eixo aqui como, já está como faturamento, em ordem decrescente, então a gente chega à conclusão que a pizza de barbecue, de frango ali, ela é que me gera mais faturamento, e nesse caso, por incrível que pareça, ela também é a que foi mais pedida. Mas se a gente olhar aqui nos outros valores, a gente consegue ver que nem sempre a que mais vendeu é a que gera o maior retorno financeiro para a empresa. Olha esse caso aqui da pizza clássica. Eu tenho 901 pedidos vendidos dessa pizza, só que me gerou um faturamento ali de R$ 14.764. E ao lado eu tenho uma pizza de frango Califórnia que vendeu menos que a clássica, vendeu 880, só que o faturamento foi muito maior. Então a gente consegue analisar com esse gráfico esse tipo de informação. E aí vamos realizar aqui a alteração do título também. Então clico no meu gráfico, formatar visual, geral e título. Para esse gráfico eu vou colocar faturamento e quantidade vendida por pizza. Quantidade vendida por pizza. Faturamento e quantidade vendida por pizza. Bacana. Bom, para finalizar, vamos criar os dois últimos gráficos, né? E criar um totype ali para a gente passar os valores e aproveitar a coluna calculada que a gente criou de período. Então, vamos criar os dois últimos gráficos para trazer, primeiro, qual dia da semana eu mais vendo as pizzas e quais são os ingredientes que eu mais utilizo, né, na venda dessas pizzas. Só que eu não, né, assim olhando, eu não tenho espaço mais para colocar, né, porque o meu limite ele vem até aqui. Então eu preciso aumentar o limite do meu gráfico, né, aumentar o tamanho da minha página. Para aumentar o tamanho da minha página, primeiro, clico aqui na parte branca, né, dou um clique só na parte branca para não selecionar nenhum gráfico. E vem aqui ó, em formatar sua página do relatório. Cliquei em formatar a página do relatório, venho em configurações de tela e nesse tipo aqui ó, que está 16:9, eu vou colocar um formato personalizado. E aí nesse caso eu não vou modificar a largura, porque eu acho que acredito que a largura esteja ok, não tenha nenhum problema, mas vou alterar a altura para 1100 pixels. E aí ele ó, já aumenta aqui o meu gráficozinho aqui para eu colocar novos gráficos. E aí vamos lá. Vem aqui, vou copiar esse gráfico. Lembrando que a gente vai fazer o gráfico de dias que mais vendem e a lista ali de ingredientes que mais saem também. Então, para os meus dias vendidos, eu vou utilizar, né, esse meu gráfico de colunas e para os meus ingredientes eu vou usar o gráfico ali de lista ali, né, quebrado em linhas. Aí eu vou aumentar os dois aqui para ficar bacana. Então vou aumentar os dois gráficos aqui. E aí vamos lá. Vamos pegar aqui esse gráfico, né, o primeiro gráfico que a gente vai fazer, que vai ser o de vendas por dia da semana. E onde está o nome da pizza, a gente vai alterar
na base principal aqui, no order day, então o dia do pedido. Olha lá, já trouxe aqui para mim. Os valores eu acho que tá ok, então tá trazendo faturamento ali na coluna e as pizzas vendidas na linha. Então a gente consegue ver que, deixa eu fechar aqui e dar um zoomzinho aqui, que a sexta-feira é o dia da minha pizzaria que vende mais pizza. Tanto na questão de quantidade, então eu tenho muita quantidade de pizzas sendo vendidas na minha sexta-feira, e consequentemente eu tenho o maior faturamento. Então eu tenho sexta-feira como o dia onde eu mais vendo, tenho a quinta ali como o segundo dia que eu mais vendo, o sábado em terceiro, a quarta em quarto lugar e assim por diante. Esse gráfico aqui tá ok, mas a gente vai dar um passinho a mais nele aqui. Então, antes de dar esse passo a mais, eu venho e altero, né, o meu título do meu gráfico para venda e faturamento de pizzas por semana. Bacana. E nesse aqui, a mesma coisa, a única coisa que eu vou tirar vou limpar os dois eixos, o eixo Y e o eixo X. E aí eu venho aqui, ó, vou minimizar tudo aqui, venho na minha coluna de ingredientes, jogo meus ingredientes no eixo Y. E as minhas medidas, eu vou utilizar aquela medida que eu usei de total de ingredientes no meu eixo X. Porque ele é um gráfico inverso, né? Então, os valores eles vão sempre estar, né, do meu eixo X, né? E a categoria deles, dos meus valores, que são no caso os ingredientes, eles vão estar no eixo Y. Então tem a diferença desse gráfico aqui, esse gráfico de coluna de barras empilhadas, para o meu gráfico de colunas empilhadas. Então tem essa diferença, eles meio que só invertem ali o eixo. Bom, analisando aqui, a gente pode ver que a classificação ela já está como total de ingredientes em ordem decrescente. Então, por hora aqui está tranquilo. E podemos perceber nesse gráfico que o garlic é o insumo que eu mais vendo, né, que mais tem saída dentro da minha base. Logo em seguida vem os tomates e ali as cebolas vermelhas. E assim por diante. Então isso daqui é legal porque dá uma visão para o meu gestor, para o meu gerente, onde tem os insumos que mais saem e esses insumos eles não podem faltar, porque se faltar, como são os que têm mais saída, pode ocasionar um problema tanto de faturamento, porque eu não vou ter esse insumo para fazer uma determinada pizza, e consequentemente não vou efetuar a venda dessa pizza, não me gerando um faturamento. Então, é bom para o gerente ver e falar assim, não, isso daqui eu não posso deixar de ter no meu estoque. Tomates eu não posso deixar de ter no meu estoque. Então é importante que esse gráfico aqui seja utilizado como uma base para o seu gerente não deixar faltar os produtos dentro do estoque. E aí eu posso vir aqui, vamos alterar o nome ali o título desse gráfico para ingredientes mais utilizados, ou melhor, ingredientes com maior saída. Maravilha! Então, basicamente, aqui a gente já tem um painel gerencial para o dono da pizzaria ou para quem faz a gestão desse espaço. Então eu tenho o total de pedidos por mês, eu sei quanto que entrou em cada mês ali, quanto que foi o meu faturamento, quanto de pizza eu vendi. Eu tenho o total de faturamento ali por mês, tenho o total de faturamento da minha base toda,
Tenho a questão das pizzas, então o tamanho das pizzas, quais são as pizzas que mais saem. Tenho por categoria das pizzas, então eu sei hoje que a categoria clássica é a que mais vende. Tenho o faturamento e a quantidade vendida por pizza, então eu sei qual pizza ali que tem uma boa saída, mas né, que não tem às vezes um retorno financeiro tão bom. Ou também, né, por outro lado, eu tenho a informação onde eu sei qual pizza me gera o maior retorno financeiro, seja ela por maior quantidade ou não. Aqui embaixo eu tenho a questão da venda e o faturamento das pizzas por semana, então eu consigo saber, qual dia da semana talvez eu preciso ter ali um terceiro me ajudando dentro da operação. Será que é na sexta porque o número de venda é maior? Pode ser que sim, pode ser que não. Então eu consigo ter essa visibilidade ampla do que está acontecendo dentro da minha pizzaria. E também ali os ingredientes com maior saída que ajudam ali a sempre ter um estoque bacana dentro da minha unidade, dentro da minha pizzaria. Para a gente finalizar e a gente aproveitar a coluna calculada que a gente utilizou para trazer o período dessas vendas, a gente vai criar uma nova aba aqui, uma nova guia, uma nova página e vamos construir, vamos modificar essa página para ela ser como se fosse um tooltype. O que é um tooltype? Tooltype nada mais é do que, vamos supor, um pop-upzinho que o Dash ele vai abrir quando eu passar o mouse em cima de alguma informação. Então, por exemplo, eu quero aplicar um tooltype para esse gráfico aqui, onde eu passo o mouse e eu veja, na sexta-feira, o período que eu tive o maior número de vendas foi de manhã, ou foi de tarde, ou foi de noite. Então eu quero ter essa informação, porque aí eu consigo dar um insight maior para o meu gestor e falar assim, cara, de noite tem muita saída de pedido, então talvez seja necessário ter alguém ali para não atrasar pedidos. Ou melhor, na quinta, amanhã é mais puxada, então eu consigo fazer essa mesclagem, mas também consigo ajustar para esses valores estarem em todos os gráficos também. E isso é o que a gente vai fazer agora. Então, com a criação da página 2, eu venho aqui em formatar a página do relatório, venho em configurações de tela e no tipo, eu não vou alterar para personalizado igual na página 1 onde eu aumentei, né, a altura. Eu vou jogar ele como dica de ferramenta. E aí, eu posso criar um gráfico aqui em cima, um gráfico que preenche todas as informações, né? Eu posso criar um gráfico único aqui, venho na minha base principal, Pizza Sales Dataset, e jogo a minha coluna lá que eu criei, né? O período do pedido, como uma legenda, e também jogo, né, das minhas medidas, eu jogo o total de pizzas vendidas, para eu ter essa noção de qual é o período que eu tô tendo mais vendas ali dentro da minha pizzaria. Aí a gente pode vir aqui, podemos remover essa legenda aqui. Nos rótulos de detalhes, a gente vai deixar a categoria e o valor dos dados. Para a gente ter uma noção, beleza, ali tem, sei lá, numa base geral, foram vendidas 6.000 pizzas na sexta-feira no período da tarde. Então, vou ajustar aqui para ele não resumir a informação, vou jogar uma fonte aqui mais simplificada e aqui na exibição das unidades eu venho e aplico nenhum. E aí está calculado aqui para mim todos esses valores. Léo, eu consigo colocar uma vírgula aqui para separar esse valor aqui, tipo mostrar que ele é 5.000? Consegue. Você pode clicar aqui nas medidas e clicar nessa vírgulazinha aqui dentro de ferramentas de medida. E aí, quando eu clico aqui, ele cria um pontinho ali, separando as unidades ali.
Vou atribuir um título para esse gráfico, então vou colocar período mais movimentado. Vou atribuir um valor 12, valor 11, colocar negrito e centralizar essa informação. Beleza, com isso daqui criado, agora a parte mais tranquila. Eu volto na minha página 1, venho no gráfico que eu quero aplicar esse tooltype, seleciono ele, venho aqui em formatar visual, geral, e aí, ó, dica de ferramenta, eu abro ela, e aí nas opções, ó, eu seleciono página de relatório, e na página eu seleciono a página 2. E olha que interessante o que o meu gráfico vai fazer agora. Dá um zoomzinho aqui. Ó, dei um zoomzinho aqui, ó. E aí quando eu passo meu mouse, ele vai mostrar aqui para mim quais são os períodos ali da pizzaria que tem mais movimento. Então, no caso, se eu pegar aqui a sexta, eu sei que de tarde tem uma saída legal ali de pizzas. Tem 876 pedidos saindo. Então, eu sei que na sexta de tarde talvez eu precise ter alguém ali para ajudar a minha empresa a fazer essas pizzas, para não ter atraso nos pedidos. Por fim, gostaria de mostrar para vocês toda essa interatividade e aí o poder que a ferramenta traz aqui para a gente, que é justamente efetuar as filtragens, né? Então a gente pode ter tanto slicers de filtros, como a gente, aqui nesse caso, a gente não construiu nenhum filtro, mas se eu clicar aqui em janeiro, ó, todo o meu gráfico ele vai sofrer uma modificação. Então, ó, no caso aqui eu cliquei no mês de janeiro, ó, foi esse faturamento, vendi isso daqui de pizza grande, isso daqui de pizza média, isso daqui de pizza pequena. Aí, de cada pizza dessa, eu vendi isso no mês de janeiro. Faturamento em janeiro, a clássica foi a que mais vendeu. Em janeiro, segunda-feira foi o dia que eu mais tive, domingo na verdade, foi o dia que eu tive mais venda ali. Então, né, pela barrinha do gráfico aqui, ó, a gente consegue ver que foi onde eu tive mais quantidade de pedidos. E de ingredientes também, no mês de janeiro, foram esses ingredientes que mais tiveram ali saídas. Ah, Léo, eu queria que o meu gráfico ele filtrasse tudo, não criasse essa segmentação ali, que ele meio que faz um realce no meu gráfico. Para a gente alterar isso, é bem tranquilo também. Primeiro, a gente seleciona o gráfico que a gente quer aplicar esse filtro, né, direto dele limpar realmente tudo e só trazer o que eu quero de informação. Posso vir aqui, ó, em formato, editar interações, né, com o gráfico selecionado, e aí eu venho aqui, ó, e aplico esse botãozinho aqui, ó, que é filtrar e não mais realçar. Aí eu venho, vou passando aqui, vou aplicando, e aí eu passo para o próximo gráfico. Aí eu faço isso, venho aplicando. O único problema aqui é que vai ter que fazer, a gente tem que fazer um por um. Mas aí, ó, já selecionei esse, clico aqui, ó, já vai alterando ali para mim. Aí venho aqui no último. Bacana. E agora esse últimozinho aqui, para gerar esses gráficozinhos. Aí, olha a diferença. Quando eu clicava, ele meio que fazia realce. Agora, quando eu clico, ele realmente filtra esses valores. Ó. Então, ele traz realmente a quantidade ali filtrada para esse mês. E aí tem outros tipos de filtro que a gente pode aplicar aqui. Então, eu posso abrir aqui a guia filtro e dentro dos meus dados, eu arrasto o que eu quero filtrar. Então, vamos supor que eu quero filtrar a categoria da pizza. Eu venho aqui em pizza categoria da pizza, e aí eu posso, nesse caso eu não queira criar um gráfico novo, um slicerzinho só para colocar um filtro, e aí
né, acabar comprometendo ali o espaço do meu dashboard, eu posso aplicar o filtro dentro da minha coluninha de filtros e aí eu sigo aqui, ó, efetuando os filtros normalmente. E aí eu tenho essas informações filtradas da mesma maneira. Então esse é o diferencial. Aí aqui dentro você pode colocar qualquer tipo de filtro, todos os filtros que você quiser, né, num formato que ele não ocupe espaço dentro do meu dashboard. E aí, efetuei a publicação, vou publicar no meu workspace pessoal. Então o meu workspace ele está aqui. Eu posso vir aqui, ó, no meu workspace. No caso, a gente precisa ter a conta Pro para compartilhar, mas nesse caso, como a gente está fazendo um estudo de caso aqui, eu preciso entrar no meu Dash, e aí eu vou publicar em um formato online. Então esse daqui é um outro Dash, um Dash de exemplo, mas o passo a passo vai ser o mesmo. Então eu venho aqui em arquivo, inserir relatório e publicar na web como público. Aí quando eu faço essa publicação como público, eu consigo compartilhar, né, caso eu não tenha ali uma licença Pro. Então ali dá um aviso aqui que é um site público. Então, isso daqui que a gente está fazendo agora é estritamente feito para estudos de caso quando você está aprendendo a desenvolver a ferramenta. Você não vai seguir esse passo em um relatório de uma empresa, por exemplo, porque os dados da empresa elas não podem estar, né, em lugares públicos, elas têm que estar ali no servidor privado da companhia. Aqui, como a gente está trabalhando com gráficos para estudo, aqui a gente vai fazer a inserção em um site público, né, vamos dar um continuar aqui, publicar, porque aí eu consigo copiar aqui, ó, a URL desse Dash e enviar para alguma pessoa. Então, quero publicar no meu LinkedIn que eu desenvolvi esse relatório. Aí eu posso copiar esse link aqui, colocar lá no meu LinkedIn, que as pessoas vão conseguir acessar esse Dash. Caso contrário, não existe a possibilidade de a gente compartilhar esse gráfico. Ó, eu posso até vir aqui, ó, em compartilhar, ó, aí ele vai me dar aqui, ó, preciso de uma licença paga do Power BI. Então a gente usa essa forma aqui justamente de inserir na web, né, por ser um estudo, e aí compartilho o link para o professor avaliar, ou quero compartilhar com alguém dentro do meu LinkedIn, mostrar que eu estou aprendendo a mexer na ferramenta. Então a gente utiliza esse formato. Então já publiquei na web, né, vou vir aqui de novo, copiar esse link e vou jogar aqui. Vamos esperar ele carregar, está carregando meus dados desse gráfico que eu publiquei, ó, e aí eu consigo acessar. Então, se eu pegar esse link e mandar para um amigo, ele consegue acessar nessa versão online. Pessoal, essa foi a aula, segunda aula, né, que a gente passou ali pelos desenvolvimentos ali de formas e algumas partes de tratativa dos dados, né? Espero que tenha ficado bem, é uma aula bem didática ali, bem tranquila, bem iniciante ali, justamente para a gente aprender a fazer algumas transformações, criar algumas fórmulas. Espero que vocês tenham gostado. Em um futuro ali, quem sabe a gente não pode trazer mais pontos avançados ali de Power BI ou de outras ferramentas. Então, gostaria de agradecer aí quem estiver assistindo e nos vemos até na próxima aula.